você fez uma afirmação, uma insinuação até grave. Está sendo feita uma ligação telefônica. Eu queria ouvir uma pessoa. Eu estou falando. Eu pedi a ligação está sendo feita. E, enquanto isso, por gentileza, vamos voltar ao que a gente estava conversando. Antes você até reclamou que não conseguiu falar tudo o que queria, portanto, seus 3 minutos. Eu queria só dizer aqui a respeito do banquete do Corinthians, que eu apresentei, fui contratado, profissional que sou, eu apresento muitos eventos e trabalho com o Edgar Soares já há muitos anos, inclusive no setor imobiliário. Eu trabalho muito tempo com ele. E ele me convidou para cinco realizações em relação ao banquete do time do Corinthians, ou a promoção do Alibi, esse negócio todo. Ele me pediu para que eu gravasse o que o meu amigo Orlando Duarte gravou aqui na Gazeta, nada contra o Orlando, mas eu não aceitei. Ele pediu para que eu gravasse o que o Boris Casoy gravou, também não aceitei. Pediu para que eu gravasse os spots de rádio, eu também não aceitei. E pediu para que eu autorizasse a campanha de rádio e televisão, também não aceitei. Só dei um aval cadastral para ele, porque a empresa dele não tinha cadastro na Rádio Globo de São Paulo, onde ele veiculou o programa também, porque ele estava lá em Taubaté, a mídia dele estava autorizada, o Edgar Soares eu conheço há muito tempo. Eu queria só dizer a respeito disso, porque o que de mais grave realmente o Avalone falou a meu respeito aqui, foi essa insinuação de que teria havido corrupção. Porque Goebbels, quanto mais você fala, olha, não houve corrupção, não estou dizendo que não houve corrupção, estou dizendo que não houve corrupção, então não fala, se não há, não diz. Ele está dizendo que não foi convidado para apresentar o banquete. Ele não foi convidado, eu fui convidado porque eu faço muito isso. Procuro fazer bem, profissionalmente, e que apareça um só corintiano que esteve no Buffet Torres que tenha alterado o seu eventual voto na eleição do Corinthians em função da minha apresentação. Pode até parecer que o nosso simpático Wagner, que estava lá pela TV Gazeta, que pode dar o depoimento dele. Então, fundamentalmente, isso que eu queria dizer. E voltando a respeito dessa denúncia do Eurico Miranda, eu reitero, eu dou 0 para o Eurico Miranda, eu dou 10 para o Januário de Oliveira. O Eurico Miranda é uma figura tétrica. E quando eu disse que eu publiquei essa nota no Diário Popular em função do que teria dito o Eurico Miranda, pelo que o meu repórter, meu amigo me falou, Luiz Carlos Quartarolo, devido a denúncias financeiras, porque realmente a gente tem muita denúncia de picaretagem aqui e ali, jamais por aspecto sexual. Que eu não tenho nada contra ninguém, cada um faz o que quer. Eu não entendi a indignação do Avalone em relação a esse negócio também, na fita, porque em absoluto eu não falei nada. Eu não tenho nada com isso. A pessoa que está lendo isso, se quer achar realmente pelo em ovo, acha. Entendeu? Agora, quando eu pedi a ligação, que infelizmente nós não estamos conseguindo, apenas para que haja um referencial para do que eu falei. Eu quero que essa pessoa fale, mas infelizmente não estamos conseguindo a ligação, a não ser que já tenha sido conseguido. Não, ainda não. Se assim for conseguir, pode passar para mim. Bem, queria dizer... Valor, 3 minutos. 3 minutos. Queria dizer, reiterando, que quando, no meu tipo de conhecimento, quando se diz não, se eu digo, o Márcio Bernardi não usa bigode, é porque ele não usa bigode. Se eu digo que ele usa, porque ele usa, o não tem um significado, ele usa bigode, você usa bigode. Mas não usa bigode. Quando eu digo que não é corrupção, eu quero dizer que não é corrupção. E já reitero, não o faria, uma que eu nem tenho jeito, mas não estava reivindicando para mim. Falei que não faria naquela circunstância, porque o banquete teve sintomas de conotação política. Nem falei que era antiético, e muito menos corrupção. Seria por zelo, o zelo que eu tive ao pagar a conta e pegar a nota fiscal para o seu Alberto do Alibi, e sem nenhuma outra conotação. E para o seu Edgar Soares, que por justiça ficou só no aperitivo, não almoçou. E já não almoçou, né, almoçou? Tá bom, almoço, Gil? No meu bolso, R$112 do Dom Fabrício, certo? Agora, voltando ao assunto, eu não disse que a Jovem Pan não tem audiência. Eu apenas dei os números do Ibope. No passado, e nós temos os números do Ibope, disse que a Jovem Pan, numa comparação com a Bandeirantes e com a Globo, tinha 0,13 contra 0,32 da Bandeirantes e contra 0,70 e pouco da Globo. Quer dizer, tinha muito menos audiência. Respeito muito a Jovem Pan, se bem que eu acho que qualidade, quantidade também pode significar qualidade. Ou será que, na opinião do senhor Milton Neves, qualidade significa dinheiro? Interrogação. E, como não tenho ouvido realmente a Jovem Pan, eu tenho lido o Diário Popular, que leio e respeito, tenho colhido deslizes que muito me chateiam, o senhor Milton Neves. Por exemplo, nesse tópico ele foi no mínimo ingrato, um mestre Fernando Vieira. Domingo, 27 de julho de 1997. Eis o que diz, ou que escreve, o senhor Milton Neves na coluna Seco para Você. Um minuto, Avalone.
Galvão Bueno e Jorge Cajuru não vão conseguir arrendar aquela rádio AM tão promissora e tão bem lançada aqui em São Paulo. É que a Avenida Paulista deverá ter mais uma emissora religiosa. O prefixo da rádio em questão termina com o número 40, é a Trianon. Mas tomara que não termine em zero o seu bonito projeto de vida. Que os pastores eletrônicos tenham vida curta lá na região do Parque Trianon. Já não bastava a Rádio Gazeta, interrogação. Chequei a informação na Trianon e seus dirigentes disseram que é mentira do senhor Milton Neves. Primeiro que a notícia não diz claramente que a Rádio Trianon iria passar, que poderia passar. Eu falei com um diretor que tinha minuta da rádio, do arrendamento da Rádio Trianon para um grupo evangélico. E eu lamentei profundamente, porque a Gazeta AM foi arrendada. E nós que defendemos o esporte e também o jornalismo, não podemos fechar portas. E essa porta estava sendo fechada. Fechou-se a Gazeta, apesar que o Sérgio Felipe me falou que ela vai voltar. E a Trianon, pela informação que a pessoa me deu, e eu tenho a minha fonte, um diretor, uma pessoa importante que tem acesso aos grupos que comandam a emissora, que poderia acontecer isso. E eu, ao publicar a notícia, tive a satisfação de saber que o arrendamento foi abortado, devido à repercussão da notícia. E entre o Fernando Luiz Vieira de Mello e o seu filho, o Antônio da Fiol, esse pessoal com os quais eu trabalhei mais de 20 anos, eles ficando sentidos comigo, mas a rádio continuando fazendo jornalismo e esporte, eu prefiro que isso aconteça do que a rádio realmente virar rádio evangélica e eles aplaudirem a informação. A informação foi dada no sentido de realmente ajudar para que isso não acontecesse. Porque ninguém admira Fernando Luiz Vieira de Mello mais do que eu. Outro dia, na Assembleia Legislativa de São Paulo, recebi lá o título de O Imortal do Rádio, e ao lado de outras 30 personalidades, e ele, Fernando, foi a pessoa mais citada. E a coluna, o senhor não está com a coluna aí, quando eu fiz a homenagem ao Fernando. Eu devo a minha carreira ao Fernando Vieira de Mello, que é o meu pai profissional, ao lado do próprio Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Não queira, pelo meu tom de voz educado, não grite, querendo passar para o telespectador algo que realmente não é verdade. Você não vai me conseguir colocar contra Fernando Vieira de Mello nunca. Eu admiro demais esse homem, uma figura importante demais na história do rádio brasileiro. Como gosto demais do João Carlos de Gênio, onde estudei nesse prédio aqui, inclusive quando não havia condição financeira, ele me dava a bolsa, inclusive deu para filhos meus. Eu admiro demais o João Carlos de Gênio e o Fernando Luiz Vieira de Mello. Você não vai me conseguir colocar nunca contra o pessoal da Rádio Trianon. A minha informação, ela ajudou a abortar o negócio pela informação que eu tenho, que me foi passada também pelo Jorge Cajuru, que trabalhava num sistema de arrendamento parcial com a Rádio Trianon. O que eu desejo à Trianon é o mesmo que eu desejo para a própria Rádio Jovem Pan, que é um dos veículos onde eu trabalho. Então isso não é verdade, isso não é verdade. A minha notícia visava ajudar a Rádio Trianon, jamais prejudicá-la. Bem, é minha vez, né, Marinho? Mas eu vou chamar comerciais e vou ocupar a minha vez, porque eu tenho um recado de Sérgio Felipe dos Santos, mostrando mais uma omissão ao informar do jornalista Milton Neves. E um jornalista não deve nunca, jamais, omitir uma informação importante. Após os nossos comerciais. Está chegando a hora da verdade. Seguinte, nós temos uma informação a ser checada pela nossa produção. Que se for confirmada é fato grave. Está sendo checada. Outra coisa, o senhor Milton Neves falou em armação num certo momento. Se eu quisesse armar... armação? Não falei nada, não coloque palavras na minha boca. Armação da gravação da Record. Se eu quisesse armar, meus amigos, eu queria colocar o fax, avisar amigos para colocar, está ganhando debate. Telefone, nada disso, eu só quero a verdade. Mas o Sérgio Felipe dos Santos, meu querido superintendente, daqui a pouco vou ler um recado que ele me passou e que muito me orgulha, Sérgio. Aliás, não é surpresa nenhuma. E eu queria saber como é que fica, Marinho. São os 3 minutos meus ou a ligação? 3 minutos. Começou agora? A ligação caiu. Pois é. Eis o que escreve, transcreve o senhor Milton Neves em sua coluna do Diário Popular de hoje, domingo 26 de outubro de 1997. Na semana passada, e eu perdi aqui o jornal, na semana passada ele disse que o senhor julga que Fúria, são tantos jornais, não tinha aceito, resumindo, não tinha aceito participar da mesa redonda nacional com a CNT Gazeta. Ponto. Aí me pareceu a opinião dele, Milton Neves, ponto. Cerebral, vírgula, julga que Fúria sabe como escalar equipes de futebol e de comentaristas.
achei que o meu trabalho, o trabalho do Fernando Gomes, titular de Curitiba, e do Zé Carlos Araújo, titular do Rio do CNT, foi desmerecido pelo senhor Milton Neves. Quanto ao Juca Kfouri, hoje eu leio aqui Milton Neves, transcrevendo, aspas, eu realmente não aceitei ser o comentarista principal da mesa redonda nacional da Copa do Mundo da CNT, por não ter nenhuma intenção de me sentar ao lado do jornalista Roberto Avalone, num programa esportivo de TV. Dura ou não, esta é a verdade. E o Milton Neves só errou em não publicar o motivo central da minha recusa, 2 pontos, a presença do Avalone, fecha aspas. Ao Juca repor o seguinte, você tem direito de sentar na mesa com quem você quiser. É um direito democrático, livre. Agora, eis onde está o pecado na omissão de informações. Isso não se perdoa no jornalista, do senhor Milton Neves. Diz ele, a TV Gazeta vai se separar da CNT, voltando a ter programação totalmente independente. A informação reiterada é de Sérgio Felipe dos Santos, diretor superintendente da Fundação Casper Libero, que tem outra boa notícia. A Rádio Gazeta AM vai voltar com esporte e jornalismo muito mais cedo que o mercado espera, e com transmissores de última geração. É verdade. 1 minuto. E continua. Sérgio Felipe dos Santos também me deu sua versão sobre a não participação do Juca Kfouri no projeto esportivo CNT Gazeta para 98. Aspas. Ele já tinha compromisso com o Cartão Verde e o programa da cultura seria sempre sua primeira opção. Isso ficou claro desde sua vida para a CNT, fechado afirmou. Só que ele omitiu o seguinte, o Sérgio disse a ele que o comentarista, o apresentador, seria Roberto Avalone e a equipe seria da TV Gazeta, e isso ele omitiu. Por quê? Interrogação. Eu tenho o recado do Sérgio Felipe depois dos 3 minutos do Milton Neves. Quero dizer que o Avalone é mentiroso. O senhor Roberto Avalone é um mentiroso. O senhor Roberto Avalone que me falou que seria grande porcaria quem que vai ser o comentarista principal de mesa redonda, tu ou não. E por que escreve essa Cala a boca que é minha vez. Olha só, cala a boca. Cala a boca. Mas ele não para de falar. Senhor, perdoai. Não para de falar. Perdoai essa anta que não para de falar. Perdoe, Não senhor. para de falar. Perdoe. Ele não fala. Mas ele não para de falar. Mentiroso vale também? Fala anta. É o seguinte, Vale também? o que acontece é o seguinte. O que acontece é o seguinte. O telefone está atendido aí já, não? Tá, ô Moreno? Vamos ver. Então é o seguinte, o Sérgio Felipe dos Santos me falou que está aí. Quem me falou que seria o comandante dessa mesa foi o próprio Avalone. E eu disse a ele que ia publicar no nome dele. No entanto, ele falou, não põe no meu nome, não foi o que te falei, não foi o que eu não quis. Eu peguei e não coloquei. Mas eu só estou preocupado com o telefone. Se há possível, Moreno. Há condição? Há condição? Hã? Esse telefone aí é bom que eu estou aqui me segurando Estou aqui me segurando nas Então agora, meu caro Mário Mário, então é o seguinte, eu vim aqui explicar tudo aquilo que estava na Tem que falar aqui, fui chamado de mentiroso. Não, você mentiu em relação a essa... Eu fui chamado de mentiroso aqui. Mas você não para de falar, não é possível. Você entendeu, Milton? Quer dizer que eu falo com Ele não para de falar. É o seu tempo, meu pai. Eu estou dizendo que essa notícia, que não tem lá essa importância que ele se dá, se vai ser ele ou se seria o Juca Kfouri o comandante, eu apenas não publiquei essa nota que ele seria, porque ele Avalone, pediu para que não colocasse. Ele pediu. O que o Sérgio Felipe me contou, está tudo aí. Me recebeu muito bem, por sinal. Então é o seguinte, o que eu tinha de falar, eu já falei. A única coisa que realmente senti que ele me ofendeu, que eu ainda vou decidir ainda o que fazer, porque ele ensinou com a palavra corrupção, em relação à minha apresentação lá no Corinthians, e quem acompanha o meu trabalho no Diário Popular e na Rádio Jovem Pan, sabe que eu não tenho absolutamente nenhuma ligação com clube algum, mesmo com o Santos, que é o clube pelo qual eu torço desde moleque. Entenderam? Então agora, corrupção, mas que corrupção? Eu tenho uma carreira muito bonita no meu trabalho profissional, procuro fazer tudo direitinho em relação ao meu trabalho profissional. Não é um Roberto Avalone irado, que sempre colocando essas coisas horríveis, que vai fazer com que o meu trabalho diminua. Ninguém vai fazer isso, entendeu? E em relação ao Januário de Oliveira, que eu não quis absolutamente denunciar qualquer outra pessoa que tenha, por acaso, esse tipo de opção de vida, mas eu queria dar um referencial em relação à informação que eu tenho do Márcio Papa,
que é do presidente do Conselho Deliberativo do time do Palmeiras, com o qual eu falei, e ele me disse, solidário, junto com tantas outras pessoas como José Neumann, que ficaram solidárias a mim devido aos ataques gratuitos que eu sofri do senhor Roberto Avallone no meu trabalho profissional. Sendo que eu não venho aqui na Gazeta, como ele não vai no meu trabalho profissional, cada um tem o seu espaço. 10 segundos. Então eu só queria ilustrar em relação a esse depoimento do Márcio Papa, mas infelizmente não estamos conseguindo contato com ele. É o Márcio Papa, do presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras, que tem uma informação a dar em relação a essa indignação que foi colocada aqui, em cima da notícia que eu publiquei, em que eu não denunciei ninguém. Colocou a carapuça quem quis. Doutor Neves, acabou. Seu tempo agora, Valor. Estou no pique. No pique, Vai vamos escolar. lá, no pique. Se não fosse tão importante, se não é tão importante, por que publica no jornal? E entre a palavra do Sérgio Felipe e do Milton Neves, ficou para o Sérgio Felipe, mas sem dúvida alguma, grande Sérgio Felipe dos Santos. Lógico, ele é teu patrão. Grande Sérgio Felipe dos Santos. Para o Sérgio Felipe, mas sem dúvida alguma, grande Sérgio Felipe dos Santos. Lógico, ele é teu patrão. Grande Sérgio Felipe dos Santos. E eu gosto dele ligou também. dizendo o seguinte, foi o Sérgio que me disse o seguinte: Avallone, eu disse ao Milton Neves, só para ver verdade ou mentira, não é que esse fogueira de vaidade, não, que se a TV Gazeta, que é a CNT Gazeta, se a TV Gazeta tiver um comandante principal, é o Roberto Avallone com a sua equipe, com o Márcio Bernardes, com o Chico Lang, e por que não com o Fernando Gomes e com o Zé Carlos Araújo? Não há discriminação. E o Sérgio Felipe dos Santos ligou dizendo que, Sérgio Felipe, que se o Juca Kfouri confirmar via fax que não grava ao lado do gerente de esporte da TV Gazeta, ele terá que gravar o seu programa em outro lugar. Não mais na TV Gazeta. Ele vai ter que arrumar outro lugar, garante Sérgio Felipe dos Santos. A ligação está em cima, Marinho. Vamos lá? Tem a ligação? Não pode passar a ligação para cá? Após os comerciais, por Não, favor. vamos agora. Após os comerciais, por favor. Agora, Tecnicamente, é agora. não pode passar a ligação para cá, é isso? Boa noite. Olha lá, tá aí o Márcio Papa na linha. Boa noite. Então, boa noite, Márcio Papa, é o Milton Neves que está falando. Eu publiquei uma notícia, uma opinião, envolvendo o que o Eurico Miranda, aquela pessoa desprezível, na minha opinião, falou a respeito do Januário de Oliveira. O Luiz Carlos Quartarolo, meu amigo, disse que o Eurico Miranda havia ofendido o Januário de Oliveira, insinuando que ele apanhava dinheiro, está fazendo picaretagem financeira no Rio de Janeiro. No entanto, a crítica não foi essa, porque o Januário de Oliveira não é da Record, é da TV Bandeirantes. Ele teria falado isso para o Márcio Guedes. No entanto, a crítica realmente, a acusação que o Eurico Miranda fez de homossexualismo foi do outro profissional, do outro canal, que não da TV Record. E quando eu coloquei, essa fita que foi colocada aí, quando eu coloquei no jornal, que podia ter havido quem comemorasse, porque esse tétrico Eurico Miranda, se ele soubesse realmente outras coisas erradas de outras pessoas, podia denunciar. O senhor Márcio Bernardes foi acionado pelo Roberto Avallone e os dois botaram a carapuça. Eu nunca disse que havia homossexual em qualquer lugar, jornalista homossexual. Mas eu quero que o Márcio Papa, que assistiu o programa também, dê a informação que ele me passou ao telefone. Por favor, Márcio Papa, e muito obrigado por ter favor, na sua casa. Dê a sua informação, senhor Márcio Papa, vírgula, presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras, ponto. A sua ironia será respondida sempre pela unanimidade de quem o assiste ou quem tem o desprazer de assisti-lo. O senhor já foi considerado persona não grata pelas mesmas atitudes que o senhor toma na mesa em detrimento da boa verdade. O senhor é o campeão da ironia, o senhor é o campeão também das meias-verdades. Eu estou aqui apenas entrando no programa para ser solidário a Milton Neves, uma pessoa proba e correta. Não seria em sua homenagem jamais. Eu raiva não tenho de Vossa Excelência, porque se tivesse raiva ficaria comigo. Eu tenho desprezo e pena por Vossa Senhoria. Obrigado, Márcio Papa. Então, no determinado momento, eu não tenho nenhum assunto especializado em homossexualismo, como disse ao seu Isildo da sua produção, que tentou me instar desagradavelmente, ligando para minha casa, para me colocar no ar. Uma pessoa mal criada, uma pessoa sem educação. Peço à casa, ao doutor Sérgio, que é o seu chefe, que faça isso em termos. Uma pessoa que não tem a mínima compostura para ligar para uma pessoa que será entrevistada. Em todo caso, também está perdoado. A respeito de qualquer informação sobre homossexualismo, eu não tenho nenhuma informação a lhe dar, nenhuma comprovação. Nunca assisti nenhum ato libidinoso de sua parte, nem nenhum membro da sua mesa. Nós, no futebol, conhecemos
o que todo mundo diz de quem é homossexual. Eu lamento que o senhor Eurico Miranda tenha dito de um profissional que nem eu conheço, mas no que diz respeito nessa mesa, me parece que está comandando a mesa do que no futebol se diz de homossexualismo. Olha, eu não tenho nada a responder ao seu Márcio Papa, tenho apenas a agradecer a ele a notícia em primeira mão que ele me deu em 84, ligando de Zurique. Olha, Pela o Batista Copa do foi Batista contratado. 83, viu? 83, isso, Márcio? Isso. Só Em para homenagem refrescar um pouco a àquele memória. que me dizia ser o Exatamente, mais pra você honesto foi o jornalista furo. do Brasil. Márcio, você fala e ouve também. Quem é você, É, afinal? para você foi o furo, em 83. Quem é você, Márcio? Você fala e ouve. O senhor é um ser humano igual aos outros, Exatamente. a um outro qualquer. Exatamente. Exatamente. Então, eu agradeço a você, Márcio Papa, por ter me dado aquele furo do Jornal da Tarde em 83, ligando da Suíça, quando o Hugo Palai era diretor de futebol. Da Itália. Olha, Da em homenagem ao mais honesto jornalista. Márcio, Da Itália, viu, Roberto? da Itália? Então tá certo, da Itália. Então, muito obrigado, Márcio Papa, pela participação. peraí. Eu peço desculpa pela produção, mas quem deu o telefone foi o Milton Neves. É minha vez, Marinho. Ou vou tomar o comando aqui. Peraí, cala a boca. Olha só. Cala a boca. Peraí, Márcio Mas é Papa. policialesca essa Márcio atitude. Papa, a história do leão, Márcio policialesca Papa. essa Por atitude. favor, Márcio Papa, a história do leão, por A gentileza. história do leão não se refere a quem está comandando a mesa, e eu preferiria deixar para qualquer momento a história do leão. No que diz respeito a quem está comandando a mesa, que já foi julgado por unanimidade... ou Não foi unanimidade, o Elias não votou em persona não grata. Unanimidade, o senhor é persona Não não é grata verdade. por unanimidade Não no é Palmeiras. verdade, senhor presidente do O Conselho Deliberativo, não é Conselho do verdade. Palmeiras levantou-se por unanimidade e colocou como persona não grata. O senhor é um péssimo palmeirense. O senhor é um péssimo palmeirense. O senhor está dando um péssimo exemplo aos seus Marinho, filhos. não dá. Não é? Tchau, Mas Márcio, é uma obrigado. pessoa- Boa noite. você Bye, é uma bye, pessoa que não Márcio. tem Bye, entrada bye. gratuita no Palmeiras. Um abraço, Adier. Márcio Papa, muito obrigado pela presença. E oportunamente contarei que ele não quer falar agora, oportunamente, juridicamente, se necessário, a gente voltará ao tema, caso haja necessidade. Saiu, Márcio Dalinho? Então, eu tenho que queria... chamar comerciais, Milton Neves. Não vai, Aqui foi. você pode chamar, Comerciais, eu vou por favor. embora. Não, eu vai embora, vou não. Faz o embora, seguinte, amigo. vai Você embora. é um grosso. Nossa. Você é um grosso. E o senhor é mentiroso. Você é um grosso, mentiroso é você. Jornalisticamente mentiroso, porque omite. Você é um omite. E outra incompetente. coisa, Carlos Neumann. Viu? Ele faz. Milton, Carlos Neumann, não, José, dá licença. não fale dele, porque ele não está Não aqui. estou dizendo que ele é mentiroso. Você não pode Mas ele usar falou nem- pelo senhor aqui. Você não pode ser nem o papel Dá licença. clínico do Zé Dá Neumann. licença. Olha aqui, ó. O Zé Neumann Milton falou- Neves pediu para que falassem por ele. Tudo Aqui. que ele escreveu, eu assinei embaixo. Assinou embaixo. José Neumann, a quem respeito. Tudo que ele assinou, José Neumann, que não eu tem dado assinei muita embaixo. sorte como assessoria. E você Por tem- exemplo, era assessor, é irmão de Anchieta Filho, chefe de reportagem da Jovem Pan. E daí? E foi assessor de José Andrade Vieira, E daí? do Palmeirense, cujo banco faliu. E daí? teve triste passagem pelo Ministério da Agricultura. E daí? E daí? Eu tenho respeito, mas eis E quem daí? falou pro Milton Neves. E eu não tenho mais o que discutir com o senhor. Ele me mandou um fax muito bonito, eu coloquei na minha coluna e assinei embaixo que assino Pois cada é. letra do que assinou o José Assine Neumann. sempre. Aqueles que gostam do meu trabalho, no rádio, no jornal, muito obrigado. O Vanderlei Nogueira, o Juca Kifuri, o próprio Neumann, pessoas corretas disseram, não vá lá, não vá lá. Porque o senhor Roberto Avalone que disse aqui, olha, isso não é corrupção. Depois que vocês veem esse tipo de comportamento, eu digo o seguinte, ele fica irado, ele fica nervoso, mas isso não é cura. Uma vez ele me falou que tinha um irmão louco no hospício. Ele me falou que tinha um Mas irmão que louco. baixo Eu não tô... nível. O baixo nível é mentira. você. Doutor Zé Izá, é Você- mentira. Vamos anotar, eu vou processá-lo. Eu vou Você processá-lo. me disse que tinha um irmão Marinho, louco. você cumprindo esse Eu F. não estou dizendo... Senhor eu policial, não estou dizendo... senhor policial. Eu não estou dizendo que o senhor é louco. Senhor Eu policial, não estou dizendo que o senhor você está é acostumado a ganhar louco. no grito. O seu apelido é estou Deus, dizendo mas eu que não você acho é Deus. louco. Eu não Se te você- acho Olha, Deus. eu como mediador Você não cortaria o som comentarista. dos dois. Agora a E direção da jornalista televisão é que medíocre. resolve. Você, Eu cortaria o som dos E dois. mentiroso. Você é Porque medíocre. omite opinião. Você é Eu estou com o medíocre. Sérgio Felipe dos Santos. Você é E não tenho mais o que medíocre. discutir. E eu lamento ter vindo aqui. Peço Break. desculpas aos meus amigos e muito boa noite. Vamos É isso aí. ao comercial, então, presidente. Comerciais, por favor. Chegando a